Olá, gente, boa noite, né? Estamos mais uma vez aqui ao vivo para dar início a mais uma live, né? A qual nós intitulamos de Diálogo. Estaremos recebendo conosco hoje a professora Clécia Pereira, né? E temos certeza que será um prazer estar mais uma vez aqui, trocando, né? Crescendo, aprendendo e ouvindo vocês também, né? Então, se organizem, vão colocando as perguntas de vocês, né, que a gente vai abordando. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, certo? Eu não aprendi ainda a fixar esse comentáriozinho, mas pelo menos vai localizando vocês. No card de divulgação o tema ficou um pouco reduzido, né, por conta do espaço, mas aí tá ele completo para vocês acompanharem. Linguagens, ecos, ruídos, sentidos e significados. Qual é o lugar da educação ou da linguagem em tempos de crise, né? A gente anda se comunicando muito, mas será que nós estamos sendo compreendidos, né? Será que a linguagem que nós estamos utilizando, ela de fato, ela é eficiente, né? Então, nós estamos aguardando a professora Clécia, né? Já chegou aí, acenou pra gente. Boa noite para todo mundo, né? É um prazer estar com vocês. Assim que você estiver pronta, Clécia, pode enviar a solicitação, né? E a gente já começa o nosso diálogo, tá bom? Enquanto Clécia está chegando, eu vou lembrar vocês, né, que as nossas lives, elas no Instagram ficam disponíveis por 24 horas, mas nós temos um canal no YouTube, né? Professora Suelen Tássila, que as lives ficam disponíveis, e nós temos também a pasta no Drive, que se chama Com Mais Partilha, em que a gente tem não só as lives do diálogo, mas uma série de materiais disponíveis para... Tô rindo com o comentário de Emanuel. Para disponibilizar para os professores, certo? Livros, artigos, materiais que os convidados estão disponibilizando para leitura posteriormente. Consultem essa pasta. Quero mandar um abraço para todo mundo, né? Emanuel, os estudantes da SFEC de um modo geral, Vitor Lucas já está conosco também, Débora, né, está conosco, deixa eu ver mais, Regina, uma queridíssima, grande abraço, né? Clécia, boa noite, querida. Boa noite. E os demais também, Aninha da SFEC está conosco, né? Muito obrigada, querida, sempre presente. Joelma, Fafica também, várias outras pessoas. Então, vou mandar um abraço para todo mundo. Manuel Souto também, né, que já me fez rir. Boa noite e bem-vindos mais uma vez, certo? Querida, muito obrigada por sua presença, né? É um prazer estar dialogando com você nessa noite, né? Sei que teremos muitas aprendizagens, já estava colocando aqui para o pessoal a nossa expectativa, né? Afinal de contas, a linguagem ela está presente no nosso dia a dia, né? Então, vamos aprender um pouco mais sobre ela. Mas antes de você começar a nos ensinar, né, eu queria apresentar um pouquinho, eu vou filar o lápis, tá? Vou olhar um pouquinho aqui do lado. Clécia Pereira, né, ela é mestre em Educação Contemporânea pela UFPE, né, o Centro Acadêmico do Agreste, especialista em Educação e Direitos Humanos pela UFPE também, especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela FAFICA, né, daqui de Caruaru, é licenciada em Letras pela Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, é integrante do grupo de pesquisas transdisciplinares sobre estética, educação e cultura, que se chama O Imaginário, né, da UFPE-CAA, e é professora efetiva da Rede Pública do Estado, né, na Escola Felisberto de Carvalho, onde eu também atuo, e também atua como nossa coordenadora, né, pedagógica. Então, ela faz pesquisa na área de línguas, linguagens, né, a questão do feminismo, escreve também, né, uma poetisa. Então, são muitas performances aí dessa mulher maravilhosa. Fique à vontade, querida, para comentar um pouquinho e a gente já começar a dialogar. Tá bom, então. Eu espero que todo mundo esteja me vendo e me ouvindo bem. Bob, um grande amigo, colocou aqui atriz, atuei um tempo, Sim, detalhe fui, importante. fui, fiz teatro um bom tempo e foi uma experiência que eu carrego para a vida inteira. Bom, nunca fiz isso, eu estou estreando aqui nas lives, tá? Eu espero que me fazer compreender, que vocês, né, sinalizem aí se por acaso não tiver alguma coisa dando certo.
Primeiro, então, né, boa noite a todos e todas. É um prazer, uma honra participar desse projeto com a queridíssima Suelen. É uma Obrigada. pessoa que eu poderia dizer muitas coisas, né? Uma das pessoas mais versáteis que eu conheço, mais comprometida, mas eu vou ficar com a questão de uma das pessoas que eu mais tenho admiração, sabe? O trabalho de Suelen é integral, né, como ser humano, mas eu vou destacar aqui enquanto docente, é uma realmente é uma inspiração para a gente. Quando a gente se vê assim meio confuso no meio das turbulências, Sueli já apresentou uma saída, está dialogando com a gente, e assim, realmente é muito Não vai me fazer inspirador. chorar, não, né? Não, não, não é a intenção, é só para tecer os elogios que você realmente merece. Obrigada, É, querida. quero fazer um agradecimento a todos os amigos que estou vendo aí que estão entrando, acessando, os estudantes da SFEC, os profissionais da SFEC, os amigos do Grupo do Imaginário, que também estão aí. E dizer que está aqui à disposição, né, para a gente dialogar sobre a linguagem nesse período, sobre uma reflexão que a gente tece sobre esse período, né, que pegou todo mundo de surpresa, a gente está se adequando e refletindo também sobre as condições e as questões que ele tem trazido para a gente, em específico, né, para a educação. Eu coloquei para o pessoal o tema de hoje, né? Que na imagenzinha, quando eu criei, para não ficar tão grande, eu dei uma enxugada, né? Você percebeu. Mas aí no comentário, que eu ainda não sei fixar, né? Os comentários aqui, mas eu coloquei ele completo, né? Então, linguagens, ecos, ruídos, sentidos e significados. Qual o lugar da educação ou da linguagem em tempos de crise, né? Então, vamos começar com essa grande pergunta aí norteadora para a gente ir dialogando. Eu acho que a pergunta primária, né, Suelen, qual é o papel da linguagem no fim das contas? E aí a gente retoma os elementos básicos da comunicação, né? A gente se comunica porque a gente precisa dizer alguma coisa, né? É uma necessidade. E aí a linguagem vai ser esse todo que nos permite chegar até os interlocutores, né? Onde a gente quer, levando em consideração o canal, o contexto, né? Toda uma referência que a gente precisa. Então, o papel da linguagem nesse período, eu penso que é se tornar acessível, sabe? Acho que é um dos caminhos que a gente precisa refletir, em específico para a educação, é como a gente se torna acessível, né? Como a gente se faz compreendido e como a gente compreende também os nossos interlocutores nesse processo. Vou pedir licença a vocês para trazer o nome de alguns autores que me ajudam a pensar sobre isso, né? E eu penso também que a linguagem ela precisa ser orgânica e não mecânica. Talvez um dos grandes desafios nesse período para nós é não se tornar mecânico. Como é que a gente vai fazer para se tornar orgânico, né? Para atingir as pessoas na sua essência, com a essência do que a gente quer dizer também, né? Então, no fim das contas, como é que fica a linguagem, né? Como é que a gente chega ao outro no meio disso tudo? Você destacou aí, eu estava anotando, né? Eu vou até pedir desculpa, porque às vezes eu baixo a Não, não se visão, mas preocupe. é só para anotar aqui no caderninho as questões para a gente ir resgatando. Né? Você colocou a linguagem como um meio, né? E eu lembrei de alguns comentários que algumas pessoas fizeram no story também, numa pergunta que eu coloquei lá, justamente sobre isso, né? Qual a importância da linguagem? Essa pergunta mobilizadora. E aí, uma pessoa colocou a clareza para transmitir algo ou absorver algo, né? E aí você trouxe esses conceitos, né, na questão da acessibilidade, da sensibilidade, de como eu estou sendo interpretado. Da mesma forma como tem, né, eu não lembro agora quem é o autor dessa frase, mas eu já vi várias pessoas compartilhando, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que você compreende. É verdade isso? Olha, eu acho, eu acho, né, evidente que todo discurso ele tem um sentido, né? Ele tem uma intenção. Então, se fazer compreendido também vai da intenção do discurso, né? De onde parte esse discurso. Não, então, tudo que eu digo é carregado das minhas emoções,
da minha cognição, do meu entendimento de mundo e de uma provocação que eu também queira fazer. O discurso não é neutro, a gente já discute isso há um tempo. Exatamente. Então, se a gente levar em consideração que eu não tenho responsabilidade em como vou ser compreendida, né, também já é um posicionamento do discurso, né? Então, eu penso que se fazer compreender ou que o nosso discurso leve realmente à intenção daquilo que a gente quer comunicar, é parte integrante de todo sentido, né? É claro que no meio, até que se chegue ao objetivo, pode acontecer algumas uma não compreensão, algum equívoco, mas certamente, né, a gente precisa compreender que o discurso ele é político, né? Então ele é carregado de intenções. Então eu acredito que também a compreensão faz parte daquilo que tem sido intencionado no meu discurso. Exatamente, até pelo lugar de fala, né? Todas as bagagens, quem está falando, as intencionalidades, né? A singularidade daquele sujeito. Então, esse discurso, como você coloca, ele não vai ser neutro, né? E ele tem um objetivo. À medida que também quem escuta e quem recebe tem um objetivo em utilizar ou não utilizar aquela informação, né? Que está sendo emitida ali. Excelente. Outro destaque que você fez aí foi um discurso orgânico versus discurso mecânico. E aí, se você pudesse detalhar um pouquinho mais, como é que a gente diferencia isso, né? Como é que eu identifico que um discurso ele é orgânico e que ele é mecânico ou mecânico? Bom, a compreensão do orgânico, ele vai muito no sentido de integrar tudo o que a gente é, né? Voltando ao discurso, o meu discurso vai ser enquanto Clécia, mulher de 30 anos, que tenho há um tempo, né, há mais de 10 anos, trabalho com a educação, né, tenho uma visão política, né, que faz parte daquilo que me construí enquanto pessoa e enquanto docente também. Então, esse discurso ele vai integrar, né, tudo isso, né? Então, ele vai ser orgânico nesse sentido porque ele atinge o outro, né, de certa forma. Penso que o discurso mecânico seja aquele discurso elaborado sem preocupação, né, com essa integração. É aquilo que tem um efeito superficial, né? Então, se esperam de mim uma resposta, então eu vou dar essa resposta. Se é mais conveniente essa resposta em dado momento, ele vai ter essa resposta. Então, o Isso. discurso mecânico, ele acaba que tendo uma função também, e muitas vezes ele leva à repetição, né? Ele não leva à reflexão. O que eu penso que o discurso orgânico, ou que uma postura de linguagem mais orgânica, ela vai agregar, né, todas essas questões do que nos formos, do que somos nós, da nossa intenção em determinado momento também. Excelente, querida. Você destacou aí ó, os anos, né, as experiências docentes aí nessa trajetória, e eu vou te fazer uma pergunta a respeito exatamente disso, né? Como professora de educação básica e coordenadora pedagógica, qual é a sua visão sobre os principais desafios enfrentados nesse momento de crise pelos profissionais da educação, no que diz respeito à adoção de novas linguagens e novas estratégias? Suelen, e me colocando também, né, como uma profissional neste momento e refletindo sobre o que a gente vem passando, talvez um dos grandes desafios seja desapegar dos modelos que a gente acredita que são nossos pilares, né? A gente se habituou a fazer um trabalho que muitas vezes se torna mecânico e não orgânico, voltando àquela questão. E aí a gente se acomodou nesse sentido. Então, a gente tem vivido um momento que a literatura já apontava, né, pensadores da educação, o próprio movimento da contemporaneidade, da pós-modernidade, já colocava para a gente o que agora foi imposto, né, uma situação que agora foi imposta. E aí a nossa resistência aos modelos que a gente acredita como certo seja o nosso grande desafio. Então, a gente está num momento onde a gente precisa ressignificar o nosso trabalho, ressignificar nossas concepções e, consequentemente, as nossas ações também. Então, a gente vive numa disparidade de linguagem, né? O momento histórico, ele está exigindo de nós uma atuação. Nós vivemos e realizamos as nossas ações profissionais
na educação, ligado, né, na repetição da repetição, naquilo que alguém já acreditou e que quer se firmar. E aí eu não também culpabilizo, né, os profissionais de educação. A gente vem criado nesse meio de exigência de um modelo que não condiz mais com o que está sendo imposto, e a gente chega no momento onde a gente pode dizer assim, né, no caos, e o que é que a gente vai fazer no caos? Eu penso também como um filósofo que eu gosto muito, que é Deleuze, ele diz que a gente só supera o caos quando a gente mergulha nele, né? E mergulhar no caos é bem difícil, né? Essas nossas resistências ao que a gente acreditava que era certo. Então, a gente vem repetindo posturas de um tempo que nem é nosso, né? Nós somos frutos de outro tempo. Mas aí, como se convencionou a acreditar que, principalmente a prática docente, ela se dá de determinada forma, né? A gente vem, se torna um caos por isso, né? A gente foi obrigado a mexer nas peças que a gente não queria. E aí eu vinha refletindo também, né, sobre as questões que você coloca, que recentemente eu passei por uma formação sobre o currículo de Pernambuco, e bem recente mesmo, no início de março, final de fevereiro, início de março, e me incomodava muito perceber, e me colocando também, né, como existia uma discussão sobre tecnologia, a maioria dos professores, né, que se posicionaram, se colocavam contra o uso de determinados aparelhos, como o celular também. E aí, se mantendo nessa de refutar aquilo que já é imposto, né? E aí, como é que a gente usa o celular? Como a gente agrega o celular, né? O celular ele não é um fim, ele é um meio, né? Ele pode contribuir bastante para a nossa demanda, para as nossas atividades. E aí chegou no momento que a gente precisa que os estudantes usem o celular, porque é o instrumento que eles têm nesse momento mais fácil, mais acessível, nem sempre tão democrático assim. E aí a gente está, né, como diz a história, pagando com a língua por aquilo que a gente disse, por aquilo que a gente refutou. Então, sem dúvida, o maior desafio, na minha concepção, é a gente sair, né, dessa resistência de manter modelos que a gente acreditava ou quis sustentar durante muito tempo como nossos pilares, né? Na terça-feira a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Sobre essa escola do futuro, uso de tecnologia, uso de novas linguagens, e aí nosso convidado, o professor Paulo André, destacou isso, né? A historicidade da formação docente, muitas vezes, ela traz esse peso, né? E reforça algumas resistências que os profissionais têm para abrir mão de práticas, né? Passadas, né? Sem abandoná-las, logicamente, porque tudo é útil dentro do processo de ensino-aprendizagem, desde que bem conduzido, né? Mas ainda existe uma resistência, né? Então é preciso a gente ter essa maturidade para saber de fato o que vai contribuir para aquele processo de ensino-aprendizagem e estar aberto também a aprender, né, com esse novo. Sim. Como você colocou, nós fomos pegos de surpresa nesse momento, né? E realmente estamos nos desdobrando para poder aprender a utilizar as tecnologias, que também são linguagens, né, novas linguagens, a favor desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem elementos muito fortes dentro desse processo, né, que é a figura do docente, mas também a figura dos estudantes, né, que por muito tempo nós imaginamos, né, e até afirmamos muitas vezes em nossas conversas que eles dominam a tecnologia. E, na realidade, o que eles dominam, né, são algumas ferramentas mais voltadas para o entretenimento. Então, agora eles estão tendo a oportunidade de reaprender a utilizar esse equipamento, o celular que você colocou, né, para aprender. Então, é a tecnologia como um meio, né, como um instrumento para essa aprendizagem também, e a mudança de percepção do docente, mas também desse discente, que se via também numa postura mais de receptor de informações, né? E agora, de repente, ele é provocado a estar atento, a estar alerta e em busca também dessas informações e aprendizagens. Então, é um desafio realmente coletivo, né? A prática docente ela é um grande desafio, Sim. né? Sim. As ferramentas que a gente tem utilizado, né, são corriqueiras, né? Vamos dizer assim. Principalmente essas midiáticas, né? Então, as redes sociais, agora mesmo nesse período de isolamento, as febres, né, de lives, e tivemos aí, desde os mais conhecidos aos mais desconhecidos, né? Então,
são linguagens midiáticas que são adotadas. Pensando no processo de ensino-aprendizagem, qual seria uma linguagem, pensando também nas mídias, né, e nos recursos diferentes, que você considera mais eficientes assim para ganhos no aprendizado do estudante e do professor também? Suelen, a gente não pode esquecer que a língua em si ela tem quatro habilidades específicas, né? Que é o ouvir, falar, ler e escrever. De repente, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas eu trago a reflexão que a gente precisa atender esses quatro itens, né? Se a gente está. Porque, de repente, a gente tem um estudante que aprende melhor com o ouvir, né? Tem um estudante que ele é mais visual. Então, isso são coisas que devem ser pensadas, inclusive na nossa prática em sala de aula, né? A priori do que está acontecendo agora. E agora, mais fortemente. Então, quais são os meios, as técnicas, o que é que eu tenho utilizado para que eu consiga conversar nessas quatro habilidades da língua, do ouvir, falar, do ler e escrever, e possibilitar os estudantes que também se estavam mais habituados a determinada a escrita ou a leitura, a se perceber, a desenvolver, né, essa competência de ser mais visual, né, de estar com todos os sentidos, né, os nossos sentidos aguçados à aprendizagem nessa diversidade que é exigida nesse momento. Certamente a gente não vai conseguir ter sucesso, ou um sucesso que... A palavra sucesso, ela é bem, né, o que é sucesso, mas assim, e conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis se a gente ficar numa ferramenta que não possibilita essa diversidade, né, essa integração, pelo menos das quatro habilidades da língua. E isso vai para além do ensino de linguagens em específico, né? Então, eu imagino alguém que precisa fazer um cálculo e não está vendo como a explanação desse cálculo, né? Precisa aplicar uma fórmula e não está vendo a explanação da aplicação dessa fórmula. Então, é um desafio grande para a escola nesse momento, para as pessoas que fazem a educação, é pensar quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para que a gente possa, pelo menos, ofertar, né? A gente não vai garantir, mas que a gente possa ofertar o desenvolvimento dessas quatro habilidades. Excelente. Essa tua afirmação me fez lembrar mais uma resposta, né, aos stories, e a primeira foi de uma professora nossa da SFEC, que eu vou manter o sigilo, né? A segunda foi de uma estudante nossa da SFEC, e a terceira, que eu vou comentar depois, foi de uma estudante nossa ex-SFEC. Então, a SFEC está com tudo aí. E exatamente, a estudante comentou o seguinte, a pergunta, né, mais uma vez, qual a importância da linguagem? A resposta dela foi, a linguagem é uma coisa importante para nós porque ela nos faz aprender a falar, escrever, etc. Então, no sentido da comunicação, né, e desses elementos que você traz aí do ler, ouvir, falar e escrever. Então, o nosso estudante, ele coloca com as palavras, né, deles, mas ele também traz esse conceito. E é muito interessante a gente poder fazer esse link. Eu trouxe essa pergunta, né, de indicação de uma ferramenta em potencial, porque em educação a gente às vezes cai no erro de entrar em alguns modismos, né? Sim. E eu tenho ficado um pouco vigilante para, enquanto professora também, não cair nesse modismo de que apenas as ferramentas mais modernas elas vão ter o potencial para a aprendizagem, né? Porque, como eu sempre disse, né? Sueli, não estou te ouvindo. Cortou. Deu uma cortada. Foi? Voltou? Voltou. Voltou? Perfeito. Se Voltou. eu não tiver clareza nesse objetivo, né, de como é que eu vou utilizar esse instrumento, eu posso simplesmente me frustrar também enquanto profissional, né? A gente sabe que uma estratégia que a gente utiliza em uma turma muitas vezes não funciona na outra, né? E as pessoas são diferentes, os momentos de aprendizagem são diferentes. Então, enquanto educadores, a gente tem que manter sempre nessa vigilância epistemológica, como dizem, né, na universidade, para que a gente não caia, né, nesses equívocos e responsabilize o equipamento, o instrumento, a estratégia como responsável para fortalecer ou não aquele processo. Quem fortalece são as pessoas, né, que estão envolvidas ali com os seus diferentes níveis de cognição, tendo as suas diferentes inteligências valorizadas ou não nesse processo, né? Então, é uma inquietação mesmo, né? Agora, mais uma vez, a gente traz uma citação popular, né? Fazendo um paralelo com essa citação, você é o que você come,
podemos afirmar que somos o que lemos e nossa linguagem diz muito do que somos? Bem trocadilho, né? Olha, foi poético, né, Suelen? E a poesia aí nas perguntas. Eu achei É, fabuloso, né? Suelen me disponibilizou alguns dos questionamentos que seriam feitos previamente. E eu achei fabuloso, né? Desde quando eu vi Nós Somos o que Comemos. O que é que a gente come, né? Do que é que a gente se alimenta? A gente, o que alimenta vai nos dar substância, vai nos dar sustância, vai nos dar energia ou não, né? Então a gente precisa primeiro pensar, já que a gente está nessa poética, né? é. Utilizando as metáforas, aquilo que nos alimenta é o que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós assistimos. E a leitura, ela não estou me referindo ao que é mais sistemático, né? Ler o mundo, né? Como é que a gente observa as coisas? A partir de quê? Né? Então, nós somos aquilo que nos compomos, ou que nos compõe aquilo que nós somos. Então, a gente precisa pensar na linguagem nesse sentido do que é que a gente tem utilizado para a nossa própria construção, né? Então, é um momento importante também para observar, né? A gente tá mais tempo em casa, o que é que de casa tem me alimentado, né? O que é que eu tenho visto na TV, o que é que eu tenho assistido, como é que isso tem mexido com as minhas emoções, com as minhas sensações e com minha perspectiva mediante a isso. Então, só voltando aqui à pergunta, Sim, à vontade. podemos Quer que eu afirmar que repita? somos. Sim, por favor. Fazendo um paralelo com a citação, você é o que você come. Podemos afirmar que somos o que lemos e nossa linguagem diz muito do que somos? Sim, nossa linguagem diz muito do que somos, né? Vocês já observaram, por exemplo, quando a gente. É fácil perceber uma pessoa que é imperativa. A linguagem denuncia, né? A linguagem não só aquela que é verbalizada, né? A linguagem corporal, o olhar, os movimentos denunciam se nós somos imperativos, né? Se nós temos essa postura imperativa, se, né? Quem é que nós somos? Então, primeiro, pensar na linguagem como um todo, né? Pensar no alimento também de uma forma mais ampla, como tudo aquilo que a gente consome, que vai refletir, né, nas nossas emoções, no que nós dizemos. Então, sem dúvida, nós somos aquilo que nós comemos, né, nesse sentido mais amplo. Então, que a gente possa, né, se empanturrar aí de coisas positivas, Sim, com certeza. né, e aprender a enxergar o mundo, que a gente tem, os nossos olhos se acostumam facilmente, né, com as paisagens e às vezes a gente acaba Sim, perdendo essa beleza. Eu tenho percebido que agora, né, nesse período de isolamento, as pessoas estão valorizando cada pequeno detalhe que tem dentro de suas residências, né? E aí eu sim, vejo muitas fotos de janela, o pôr do sol pela janela do meu quarto, né? A minha plantinha lá no cantinho especial, né? O meu bichinho e os meus livros, né? Então é uma percepção nova desse ambiente, né? Que por muito tempo virou apenas um lugar para dormir, né? Pela nossa verdade. agitação diária, as casas, né, as residências, elas acabaram se tornando um dormitório e perdeu-se essa identidade, né? Então, essa questão de leitura de mundo, ela é muito importante para que a gente refaça, né, esse caminho e reaprenda, de fato, a perceber esses detalhes que são tão importantes, né? Que mexem com o nosso emocional e fazem com que a gente se sinta bem ou não, né, com aquela situação que estamos enfrentando. Quando você Verdade. falou, né, que o corpo fala também, eu lembrei de um livro, e eu acho que tem ele em PDF na internet. Quando terminar a nossa live, eu vou procurar e colocar na pasta do Drive, que é exatamente esse, o corpo fala, né? Não sei se você já leu. E aí esse livro, ele traz exatamente, né, expressões que nós fazemos, né, que são lidas por outras pessoas, que expressam determinada coisa, né? Mas que às vezes a gente não se dá conta, né? Então, às vezes eu estou falando uma coisa, estou verbalizando uma coisa, mas o meu corpo ele está dizendo outra. É totalmente diferente. Então, eu lembrei e anotei aqui para poder compartilhar, Ótimo. né? Quando a gente está falando desses momentos, né? Falou do estudante, da Ah, eu quero participação só fazer uma dele. observação num comentário que eu vi Sim, aqui. E João disse, sim, eu querida. plantando girassol.
né? Que bonito, Sim, né? sim, Que oportunidade de exatamente. plantar girassóis que a gente não tinha, ou que não se dava essa oportunidade, né? Pela Isso. mecânica que tinha nossas atividades, né? Eu, inclusive, vi essa foto dele, curti lá, achei maravilhosa, né? Joelma Se disse vocês aqui, uma tiverem amiga também, o perguntas, gente, corpo fala, e eu aí parei um agradeceu a pouquinho de olhar indicação. o feed, desculpa, eu me desconcentrei aqui. Eu vou voltar para olhar, ver se tem alguma pergunta aqui das pessoas, né? Sobre o que a gente está conversando, né? O comentário da Monique, reflexão muito pertinente para esse desafio que estamos vivendo. Um abraço, Obrigada, Monique. Monique. Manu aqui dizendo, Clécia é maravilhosa, sou sua fã eu também. Manu é ótima. Deixa eu ver mais. Aqui a Glória mandou. Foi preciso uma pandemia. Deixa eu voltar aqui que eu perdi. Foi preciso uma pandemia para refletirmos sobre o que somos? Que profissional sou? O que preciso melhorar? Né? E aí, três perguntas que a Glória coloca para a gente. Essa pandemia ela mexeu com o nosso emocional, né? Mexeu com as nossas bases e nos fez entrar em vários questionamentos. Então, você pode comentar aí, Clécia, essa pergunta que ela fez. Ah, Tiago, obrigada pela Sim, comparação. Tiago da SEC também. Olha, foi preciso uma pandemia para nos perguntar que ser humano nós estamos sendo, né? Que velocidade e voracidade a gente tem realizado a, a vida, né? Como é que a gente tem passado? Eu confesso que logo na primeira semana, onde tudo foi parado, né? Eu que tenho uma dinâmica de vida grande, universidade, escola, com duas funções, em sala de aula, na coordenação, estava recém-iniciado uma oficina de escrita criativa também. E aí, de repente, eu fiquei um pouco perturbada, né? Eu confesso, não foi fácil, não foi com esse otimismo, mas aí eu precisei também me colocar, né, no lugar, lidar com toda essa ansiedade. E aí, com a ajuda de algumas pessoas, inclusive vou mandar um abraço aqui para minha irmã, uma educadora física maravilhosa, que tem me ajudado também a pensar sobre o meu corpo, né, sobre o movimento no meio disso tudo. E foi preciso uma pandemia para dizer que a gente precisa desacelerar, né? A gente precisa desacelerar em que sentido? Para se olhar mais, para se contemplar mais, como você colocou, para contemplar a casa, para refletir sobre o nosso trabalho. Ele está mecânico, ele está orgânico, né? Como é que eu tenho pensado isso? A gente já acorda, quem tem criança sabe disso, a gente acorda num aceleramento e a criança vai nisso, mal acorda, né? A gente, uma metáfora de jogar um balde de água fria na criança e ela também já vai pegando esse ritmo. Ah, você tem que tomar um banho, você tem que tomar café, você tem que ir para a escola, eu tenho que ir trabalhar. Né? A gente passa por pessoas, por lugares e não se contempla, né? Quem eu sou, no fim das contas. É bem filosófico isso, mas é bem importante para a gente estar se enxergando as pessoas que estão à nossa volta. Então, sai um pouco do mecânico, né? E se contemplar mais, contemplar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a pandemia nos trouxe de presente, né? Essa autorreflexão. Essas reflexões, né? A Joana colocou aí também, né? Abraço para você também, Joana. Nos conhecemos, né? Em outros carnavais, na questão da e-print, né? Abraço, querida. Vejo como um lado positivo da pandemia, né? Refletir sobre nossos posicionamentos de vida, né? Então, realmente Sim, é um convite, né? Na verdade, é um convite, meio que uma imposição, né? A sim. reflexão de como as nossas vidas estão sendo conduzidas. O Tiago, nosso estudante também da SFEC, colocou aqui uma pergunta, né? Este modo de aprendizagem vai ser utilizado em sala de aula? Desculpa, Suelen, eu estava lendo aqui o comentário de um amigo, eu dispensei. Bem Clécia, né? Não, tudo bem. Tiago está perguntando se essas ferramentas, né, de aprendizagem, esses novos modelos de aprendizagem, também vão ser utilizados em sala de aula. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem agora essas ferramentas, a gente vai repensar sobre elas, né? A gente está repensando sobre elas como aliados, né? Você é um exemplo, Sueli. Você já iniciou o trabalho esse ano, né? Parece que meio como uma premonição do que viria, né? Utilizando essas ferramentas, apresentando e tornando-as pedagógicas, que isso talvez seja o nosso grande desafio.
ela já existe, mas como torná-la pedagógica? Embora ela já tenha, algumas delas já tenham surgido com a intenção de ser pedagógica, mas quem vai fazê-la pedagógica somos nós, os atores que estão ali utilizando essa ferramenta. Preciso dizer também que acredito que as ferramentas elas não sejam o fim. A gente não está levantando com isso uma bandeira de uma educação à distância, por exemplo. Claro, com Nada certeza. substitui o olho no olho, o afeto, o abraço, aquela brincadeira inusitada que sai de última hora, aquela risada coletiva que só o olho no olho nos permite. Mas é observá-las como aliadas. Por que que a gente não tem utilizado? Ah, eu tenho uma deficiência na minha escola de um recurso didático que essas ferramentas já se apresentavam como uma solução para para a falta do recurso didático que era necessário, né? Porque a gente está falando de usar ferramentas, mas tem outras ferramentas tão importantes, como, por exemplo, o livro didático, que ainda não é tão acessível assim, né? Então, como é que eu posso utilizar o material didático e ter uma interação, né? É uma das coisas que a gente reclama muito enquanto profissional da educação, é chamar a responsabilidade dos estudantes para além do que se vê, se ouve, o que se faz na escola. Tornar o estudo um hábito, né? Fazer a pesquisa ser algo atrativo, né? E aí a gente, de repente, fechou os olhos para o que já estava posto, né? Eu já falei disso. Fechou os olhos porque a gente convencionou a fazer um trabalho que a gente acreditava, né? Que era nosso pilar, que é assim que funciona. E a gente não chamou a atenção desses estudantes e nem a nossa atenção, né? Para pensar como essas ferramentas são um apoio, né? Como elas poderiam se tornar pedagógicas, né? Para auxiliar o nosso trabalho, né? Para desenvolver nossas competências, nossas habilidades. E assim, eu vou voltar a bater em uma tecla, né, que eu tenho tomado aqui como quase um bordão, né, dos diálogos, de que, na realidade, esse trabalho, não é, essa continuidade do trabalho, ela depende muito das pessoas que estão envolvidas, né? Então, não adianta, muitas vezes, o professor, ele levar a proposta e não ser bem acolhida pelos estudantes, né? Ou o contrário, o Exatamente. estudante também trazer propostas e não ser bem acolhido pelo professor. Então, mais uma vez, eu vou bater na tecla de que é parceria, é corresponsabilidade, né? Os sujeitos eles estão envolvidos naquele processo de ensino-aprendizagem e eles são parceiros naquele processo, né? Então, a gente não deve inverter aí o peso dessa balança, nem mais para um lado, nem mais para o outro, né? Eu acho que tem que manter aí o equilíbrio, né? Somos corresponsáveis por esse processo. Então, estudantes, entendam, né, que a continuidade de tudo isso depende também, né, do envolvimento de vocês. Eu acredito que será um grande divisor de águas, né, o nosso retorno à prática docente em sala de aula, uma vez que foram experienciadas essas outras situações, né? E eu Suelen, eu queria... quero Não, fica à só vontade. fazendo uma observação que a gente está aqui, né, e eu falando assim, de refutar coisas que a gente sustentava, mas tem algumas delas que permanecem sendo nossos pilares, e foi o que você falou, a corresponsabilidade, ela está sendo, e eu acredito que ela será, né? A gente discutiu na SFEC, na nossa primeira formação pedagógica esse ano, o que é a educação do impossível, né? E um dos nossos colegas levantou a possibilidade quando o outro não quer, né? Então, essa é a educação do impossível. Se você não quer, se você não se sente responsável pelo processo também, nem mágica resolve, né? Isso, exatamente. João está falando aqui que essa pandemia também nos fez refletir sobre o meio ambiente, né, as questões ambientais, o mundo, né, o ecossistema está dando respostas aí para que a gente mude, né, o nosso comportamento e respeite mais aí os limites, né. Uma pessoa que se chama Itis Vito, eu não sei, desculpa, mas eu não sei o nome, disse que a pandemia também serviu para que pudéssemos refletir sobre o nosso papel enquanto sociedade e a responsabilidade para com a vida do próximo, né? Sim. As outras queridas estão dando boa noite aqui, boa noite. Giovana está perguntando se a aula é por live. A gente está aprendendo, né, Giovana, nessa live também. Naldo, assim como as experiências não agradáveis em nossa vida, devemos tirar proveito dessa situação. Hashtag reaprender, né? Um Excelente comentário. abraço, Naldo, um grande amigo, educador também.
Obrigada pela Ótimo, participação. bem-vinda. Lelo Nunes afirmou aqui: Ah, o mundo estava Marcelo. carente. Marcelo, você Marcelo. conhece, vai me ajudando aí. Marcelo também, um colega, né? Um colega nosso de profissão também. Ah, que Meus amigos ótimo. aqui nessa participação também. Excelente. E o mundo estava carente do uso da empatia, não é verdade? Sim, Da solidariedade e tudo mais, né? Excelente. Eu acho que, da mesma forma que nós estamos vendo nas situações positivas, também há algumas negativas, mas como ele colocou, né? Em tudo vai ter os dois lados da moeda. Então, a gente precisa aprender e escolher para onde a gente vai olhar, né? Dando exatamente. continuidade aqui aos questionamentos, a gente tem se preocupado muito com a questão cognitiva, né, dos estudantes. Como você colocou já aí, às vezes a dificuldade, né? Eu não estou lá com o professor para tirar dúvida imediatamente como na sala de aula, então eu tenho que, de repente, usar outros mecanismos para responder um cálculo, para produzir um texto, né? Para fazer uma pesquisa. E aí, levando em consideração esses obstáculos cognitivos que são enfrentados no processo de ensino-aprendizagem, né? No aspecto presencial, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente pode, né, evitar ruídos ou a falta de compreensão nos diálogos docente e discente nessa perspectiva das novas aprendizagens, né, dos novos ambientes de aprendizagem. E aí, mais uma vez, eu quero fazer o reforço que você fez de que a gente não está levantando bandeira para EAD, né? Existem algumas situações, e cada vez mais a gente vai utilizar esse mecanismo, mas existem idades, existem tempos de aprendizagem, existem cognições, existem pessoas, né? Existem fases, né? Como a psicologia da aprendizagem traz, em que não vai ser viável. E recentemente eu ouvi um podcast do IDAI, eu posso até indicar depois para vocês aqui também, em que o convidado ele falou que, na realidade, nós estamos vivendo o ensino remoto emergencial, né? Essa perspectiva do ensino remoto emergencial, que já foi vivida em outros países, por exemplo, na questão dos furacões, né? Situações Sim. de tragédias ambientais. Então, esse ensino remoto, ele traz bases diferentes de processo de ensino-aprendizagem, né? Então, pensando nos obstáculos cognitivos, né, retomando a minha pergunta, como é que a gente pode evitar esses ruídos ou a falta de compreensão no diálogo ou em uma orientação de algum trabalho, alguma coisa? Suelen, eu penso que existe uma velha chave para isso, inclusive na nossa atividade presencial, que é a alteridade, sabe? O princípio de se colocar no lugar do outro, não só como quem está, e que é um princípio também da comunicação, né? Eu sou emissor, existe um receptor que também, né? Quando a gente constrói o diálogo, quando a gente permite a alteridade, ele vai ser também, eu vou me tornar receptor em algum momento. E a gente esquece disso, né? Então, eu vou voltar a essas questões que são cruciais desde sempre, né? E que essas sim deveriam ser os nossos pilares. É nisso que a gente precisa se apegar. Primeiro, entender que existem diferenças e que as diferenças elas não são um problema. Elas nos ensinam, né, a desenvolver uma competência que vai se tornar uma habilidade depois, que vai se tornar mais fácil. Então, pensar na diversidade daquilo que eu estou ofertando. Pensando também na diversidade de para quem eu estou ofertando. E aí se permitir aberto a esse diálogo. Ah, eu postei lá minha atividade, eu lancei lá o vídeo, mas aí eu estou dialogando, eu estou procurando saber se aquilo que eu planejei, né? E a gente toca em várias questões que são importantíssimas, né, na Da atividade prática pedagógica, é o docente. da prática docente, né? Que é o planejamento. O planejamento ele vem carregado de uma intenção. Então, se eu estou ali cumprindo tabela, porque me foi imposto, né? E é interessante chamar a atenção também de quem está impondo essas atividades, né? E perceber que a gente tem tempos de aprendizagem diferentes enquanto profissionais e que a gente precisa também digerir tudo isso para que a gente não acabe reproduzindo para os nossos estudantes esse massacre que a gente sente que vem recebendo, né? É óbvio que socialmente a educação precisa dar uma resposta ao tempo que a gente está vivendo. Isso nos inquietou, isso nos está trazendo uma outra
possibilidade de ensino-aprendizagem. A gente tem uma resposta política nesse sentido. Mas aí a gente também não pode pensar nesse processo, e a alteridade ela vem, né, com todo mundo, não é só do professor, a responsabilidade nunca é só do professor. O professor também é um instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Mas que essas coisas que venham para nós venham com essa sensibilidade, que ela venha com essa alteridade, porque senão a gente vai acabar reproduzindo esse modelo de cobrança, né, sem, é, sem pensar que quem está do outro lado, né, também precisa, né, desse olhar mais sensível, dessa de ter suas subjetividades contempladas, de serem pelo menos pensadas, porque aí a contemplação já é outra coisa. Mas se você pensa, né, de ofertar essa diversidade, talvez a gente elimine nesse processo, né, desse planejamento com cuidado, com carinho, com afeto, por que não? Em diminuir esses ruídos, ou que pelo menos se eles existam, a gente saiba driblar e, né, se fazer compreendido. Exatamente. E aí a gente volta a valorizar um pouco a questão da pergunta, né? Eu tenho recebido alguns áudios de estudantes, talvez ela esteja por aí, se identifique, mas às vezes ela me faz uma pergunta e ela se desculpa porque me fez uma pergunta, né? E eu já disse a ela que toda pergunta, ela é benquista, ela tem que ser acolhida, porque ela parte de uma inquietação, né? Então, muitas vezes o estudante tem receio de perguntar, o professor tem receio de perguntar algo e acaba fortalecendo esse ruído, né, ao invés de saná-los. Então, estudantes, professores, todos, né, que as pessoas que estão na escuta, que a gente não perca a curiosidade, né, e essa vontade de aprender. E que as nossas perguntas elas não sejam tolhidas, né, ou censuradas, mas que a gente encontre cada vez mais espaço e apoio, né, para poder verbalizá-las. A sua fala também me fez lembrar uma frase, né, de Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acredito que também estamos sendo oprimidos nesse momento, né? Porque em nenhum contexto eu percebi ainda, né? Pode ser que daqui a pouco eu veja isso, mas eu não vi ainda o respeito ao tempo de aprendizagem com relação aos profissionais, né? Eu tenho visto a postura de muitas pessoas lidando como se todo mundo já soubesse, como se todo mundo já tivesse facilidade para lidar com as metodologias, né, com as estratégias. Na realidade, não. Estamos aprendendo todos juntos, né? E aprendendo fazendo, né? Então, que fique aí a sensibilidade também das pessoas com relação a esse respeito, né? A olhar o outro como ser humano, né? E como ser humano que está incompleto ali na busca desse conhecimento, né? Nós falamos um pouquinho sobre os esforços da escola, né? Dos sistemas e em utilizar essas novas ferramentas virtuais para a aprendizagem dos estudantes. Nesse universo de ferramentas, né, a gente tem se apoiado mais no Google Classroom, né, mas tem outros aplicativos, meus estudantes estão usando também o Khan Academy, né, o Study e outros aí de modelos tridimensionais, enfim, vários deles. Mas na sua concepção, né, nesse universo de possibilidades, de oferta, né, que tem sido dado aos estudantes, qual estratégia ela teria o maior potencial para trabalhar essas diferenças, né? Para trabalhar essas singularidades de cada um e contemplar a questão das inteligências que a gente já pincelou anteriormente aí na sua fala também. Suelen tem aparecido, né, e a gente tem descoberto, né, muitos meios, né? Mas eu vou tocar naquilo que eu venho defendendo, né? Qual desses instrumentos possibilita que a gente use pelo menos as 4 habilidades da língua, né? Então, eu posso, né, pelo menos nos que eu conheço, alguns aplicativos, o Google Class, que tem sido o carro-chefe de muitas escolas, e inclusive a nossa, né, a que a Isso. gente também está aprendendo, utilizando e buscando nisso, de se fazer, de se mostrar, né, de se colocar, de se propor, pensando nessas 4 habilidades, né, que é o ouvir, o falar, o ler e escrever. Então, talvez os recursos que apresentam, o que possibilita da gente
se mostrar visualmente, eles possam dar mais integralidade ao processo de ensino-aprendizagem nesse momento, né? Então, a gente às vezes preparou um exercício, preparou um PowerPoint, acha que a linguagem está bem acessível, mas é diferente de quando você está explicando, né? Porque, principalmente, os estudantes que já estão com você, eles são acostumados à sua fala, à sua postura, à sua colocação, Isso. aos exemplos que você vem dando. Então, de repente, um instrumento desses que possa, né, dentro de todos esses que a gente já tem usado, seja onde a gente possa expressar a nossa voz diretamente, onde a gente possa se colocar enquanto corpo, né, porque nessa articulação geral. Então, eu penso que a articulação dessas 4 habilidades contribuem bastante, né, para que a comunicação aconteça. Então, mais uma vez, a gente cai naquela questão da diversidade de estratégias, né? Isso, exatamente. Porque enquanto eu tenho um estudante em que ele vai verbalizar muito bem, né? Vai apresentar um trabalho muito bem, o outro não vai sair melhor na escrita, né? O outro ele vai Exatamente. sair melhor no raciocínio lógico, e por aí vai, né? Então, que a gente possa ampliar esses horizontes e, na verdade, não tentar colocar todos os estudantes na mesma caixinha, né? Porque não cabe, né? Isso. Não cabe o Não profissional, cabe. não cabe o estudante. Cabe às suas diferenças mesmo, como você colocou, né? E a valorização dessas diferenças. Eu vou voltar aqui para ler um pouquinho os comentários, né? Isabel colocou, Clécia Pereira, mulher inteligente, Obrigada, excelente, é Isabel. verdade. Tamires, verdade, esse acolhimento nem sempre ocorre, né? Exatamente, É Tamires. Tamires da Luiz, SPEC? não, é Tamires Gomes. Eu não consegui Ah, Tamires identificar. Gomes, uma educadora também, um estudante de psicologia, tem nos Ah, ajudado excelente. também, trazendo várias dicas para deixar as amigas com um psicológico mais forte para enfrentar esse período, né? Ótimo, muito obrigada, Tamires. Já agradeço aí pelo coletivo. Luiz está dizendo aqui que o processo, né, é uma via de mão dupla, é exatamente isso. Monique está comentando, as propostas elas precisam ser pensadas para o real e não somente como meio ideal. Conhecer a realidade do público atendido é essencial para o êxito no trabalho docente. Exatamente, falou tudo, né? A É, vou, contextualização. vou colocar, Luiz e Monique também são colegas de profissão, Monique é coordenadora. Luiz também está se adequando, eu tenho observado, Luiz é docente também no ensino superior, está se adequando às aulas, né, no ambiente virtual também. E de repente, Luiz, coloca aí para a gente como é que tem sido essa Isso, situação para compartilha, né? Essa você. experiência. Aninha, né, professora Ana Cláudia Palhares, nossa amiga e colega de trabalho também. Lendo a linguagem corporal de alguns estudantes, percebemos que nem sempre a falta de participação é falta de interesse, né? É É exatamente. exatamente isso. Aquela questão que nós colocamos inicialmente, né? As linguagens não verbalizadas, né? E que trazem as marcas aí das emoções, né? Dos processos que aquele estudante também está passando externos à escola, mas que ele, logicamente, não consegue se fragmentar, né? Então, ele traz tudo isso para aquele ambiente, né? Sim. E a gente precisa também aprender a lidar com isso. Itamar, né? Salve, salve, meninas. Grande abraço, Ai, querido. um abraço, Itamar. Comentário: essa pandemia vai levar os alunos a um outro patamar de ensino. Exatamente, eu acredito nisso também, né? Não só os estudantes, mas todos nós, né? Professores, estudantes, profissionais de educação, quem pensa a educação, quem pensa as políticas educacionais, né? Eu acho que vai ser realmente um novo olhar, né, para esse universo. Luiz, mais uma vez, estamos tentando. Peraí, também estamos aprendendo com esse ensino remoto enquanto educadores, né? Mais uma vez aqui, Débora também, colocando o olhinho no coração. Empatia, né? Luiz comenta. Empatia, conhecimento da realidade do aluno, da cultura e dos processos relacionais, respeito à potencialidade do sujeito. Excelente. Itamar, mais uma vez aqui, uma coisa boa, abre caminhos para novos protocolos em todas as áreas, né? A educação tem um trabalho árduo, mas sairemos de tudo muito mais fortes. Exatamente. E aí eu acho que foi naquela hora das perguntas, né, que Itamar colocou aqui. Esse é um problema da poda, dos pensamentos dos alunos, né? Então, realmente, que haja espaço para
as discussões, né, e os questionamentos, e não a censura, né, ou a interrupção de alguma pergunta por achar que ela é boba, né? Ou de alguma colocação, uma coisa que Ana Cláudia, professora Ana Cláudia, né, que está aí também, me colocou esses dias numa conversa meio que informal, mas profissional de sentimentos de estudantes que não se sentem ouvidos, que não se sentem levados em consideração. E eu volto àquela questão do apego, né? A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. Então, de repente, olhar para o estudante ou considerar, né? Não, a gente não precisa concordar ou considerá-lo, também está nos tirando da zona de conforto. E é algo que precisa estar ali, né? Que tem que existir essa empatia, essa alteridade no nosso processo, no nosso trabalho, né? Exatamente, né? E assim, que a gente consiga cada vez mais, né, olhar esse estudante como humano. Muitas vezes o sistema coloca ele como um número, né? Assim como Sim, nos coloca enquanto número também, né? Mas que a exatamente. gente não se deixe cegar por esse sistema ou por essa rotina, né? Que a gente lembre que aquele sujeito que está ali, ele é um ser humano que sente, né? Que sabe, que traz também várias bagagens, assim como nós, né? Essa questão de segregar um pouco as emoções em sala de aula, ela nem sempre é possível, né? Uma É, vez que você é um ser humano histórico ali também colocando as suas emoções, né? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O professor Luiz respondeu, né? Estou aprendendo, procurando estimular os alunos, me motivar, trabalhar baseado nessa alteridade que Clécia falou, né? Sairemos mais fortalecidos e mais resistentes desse processo, exatamente. Joelma, parabéns, meninas, live show. Muito obrigada, querida. obrigada, Né? Joelma. Elisa, tá dizendo Clecinha, e vários corações aqui. Ah, será que é Elisa, uma ex-aluna aí que se tornou uma amiga? Eu acredito que seja ela. Elisa Cezano apareceu. Isso, Elisa, um É ela abraço. mesmo, né? Deixa eu ver mais aqui. Luiz, mais uma vez. Isso, Clécia, sair da zona de conforto. Deixa eu ver, que subiu outra aqui, eu me perdi. Ah, cadê? Sair da zona de conforto é um dos maiores desafios, exatamente. Luana está colocando, essa pandemia representa um momento histórico, né? Estamos nos redescobrindo nas mais diversas situações. É, Excelente, é verdade. Luana também é educadora, mas trabalha também com comércio e está se vendo, né, nessa recolocação de mundo, né? Como é que eu não vou deixar de exercer aquilo que eu sou, aquilo que eu sou habituado, né, nesse momento. Exatamente. Deixa eu ver, tinha mais um comentário aqui de Itamar, deixa eu dar uma olhadinha. Nas minhas aulas sempre tem um formulário para perguntas sobre a aula, dúvidas ou mesmo comentários de desabafo. Um aluno usou para dizer que a saudade da escola e do ambiente está muito forte. Exatamente, né? Eu comentei isso na live de terça, né? Que eles estão colocando isso. Professora, eu não sabia que eu senti tanta falta da escola, né? E aí a gente vê aquele lance da afetividade que a gente colocou, da troca do olho no olho, né? Da conversa com o amigo, por aí vai. Brigadeiro em si, ó, que delícia. Cadê os brigadeiros? Ai, Já Ziane, tá na hora do querida. brigadeiro já? Vamos ver o comentário aqui que a querida ou querido colocou, né? Interessante observar como a importância da atuação docente vem sendo ressignificada, né? Pelos estudantes e também pela família. Excelentes destaques, né? Nesse contexto de isolamento social, isso mesmo, né? A gente vê a questão do desespero, inclusive, das famílias, né? Isiane, ótimo, Isiane. É verdade. É, para poder apenas auxiliar, né, os seus filhos no processo de ensino-aprendizagem. Porque, por muito tempo, e aí a gente vem com a crítica política também, né, de que por muito tempo a profissão docente ela foi desmerecida, ela foi diminuída, ela foi criticada, ela foi colocada em uma postura realmente de menosprezo. E hoje a gente está vendo, né, o outro lado da moeda, as famílias que antes estavam afastadas desse processo formativo, né, que muitas vezes deixavam, né, as que tinham poder aquisitivo, deixavam as atividades para serem feitas no reforço escolar, ou deixavam as secretárias responsáveis pela atividade, né, dos seus filhos, hoje estão tendo que sentar com essas crianças para tentar orientar esse processo, né? E eu já vi vários prints aqui do Twitter e outras redes em que os pais dizem, né, o que a professora recebe é pouco, né? Mediante ao Isso. esforço que é estar nesse processo de formação.
Deixa eu só dar um alerta. Tá começando a contagem regressiva, isso significa que a gente já Que está em pena. 1 hora. O Instagram vai derrubar a gente, mas eu tenho ainda um espaço para você colocar as indicações de referências. Vai acabar, mas a gente volta, tá, gente? Não nos deixem, voltem com a gente, que Clécia vai passar umas sugestões de livros e vai